Boa tarde. É um prazer estar com vocês. Pensei que não ia conseguir, mas estou aqui. Agora nós vamos discutir um caso. Gostaríamos muito da participação de todos vocês, porque nós vamos falar sobre um público que teve um aumento significativo, né, de suicídio, que é entre o público de crianças e adolescentes. E que passa aí, né, dentro do seio familiar. Então, a gente precisa aí desenvolver com os mais próximos a nossa escuta fraterna, a nossa escuta sem julgamento. Então, nós vamos discutir um caso e gostaríamos realmente que vocês participassem, tá? Pode começar? Bom, é uma estudante de 16 anos. Ela é levada ao setor de emergência pelos pais. Tá? A queixa que ela levou, ela fala que ela não aguenta mais a pressão das escolas há 6 semanas. Agora eu vou contar um pouco da história dela. Ela rompeu com o namorado há 6 semanas e, desde então, ela não tem conseguido dormir mais de 3 ou 4 horas por noite. Ela perdeu cerca de 7 quilos e seu apetite diminuiu. Então, são fatores que a gente já tem que começar a ficar bem atentos. Diz que nada a interessa e que não consegue se concentrar o tempo suficiente nem para ler uma revista, muito menos os livros didáticos. O seu nível de energia é muito baixo. Ela não convive com seus amigos como costumava, e diz que, quando está com eles, não é mais divertido como costumava ser. E a gente vai percebendo que esses sintomas, precisamos ficar alerta para isso, que começa o isolamento. Tende a ficar irritada e fica brava com as mínimas provocações. E aí eu vou falar um pouco, eu vou narrando tudo? Tá. Eu vou falar um pouco aqui de como que o adolescente chega para nós, né? Tanto para o médico como para o profissional da saúde, e vai narrando os sintomas, de como que vai se sentindo, e nós temos que observar toda a fala, todo o discurso, mas, além de tudo, a gente tem que observar de modo completo, né, de como que ela está se apresentando, o tom de voz, como que está sentando. Então, a gente tem que ter uma visão bem ampla do que está realmente se apresentando ali para nós, para a gente poder realmente estar aberto e perceber tudo, ou pelo menos tentar. Observa-se que é uma adolescente bem vestida, com boa higiene. Ela comenta que seu humor está muito deprimido. Duas em uma escala de 1 a 10. Ela tem 2, né, de uma escala de 1 a 10. Seu afeto é disfórico e constrito. Admite que ouve uma voz dizendo que ela não presta. Tem ouvido essa voz diariamente na última semana. Reconhece que, nos últimos dias, pensou muitas vezes em suicídio. Olha o alerta. Mas afirma que não transformará esses pensamentos em atos, porque seria pecado. Não tem plano de suicídio, não está presente qualquer delírio e está alerta e orientada para a pessoa, lugar e tempo.
Agora, a gente vai estar fazendo as perguntas. Qual que é o diagnóstico mais provável? E qual é o próximo passo, Alejandro? Bom, vamos lá. A gente decidiu por trazer esse caso, considerando, como a Petrúcia nos disse, e já foi dito mais cedo, de que temos observado um importante aumento no número de suicídios, principalmente entre crianças e adolescentes. A realidade do Brasil tem sido muito específica nesse sentido. Os dados vão mostrando que, globalmente, há até uma redução em certas taxas, mas nas Américas o que se observa é um aumento importante, principalmente nessa faixa etária, observando principalmente dos 15 aos 29 anos de idade. Então, é uma situação bastante recorrente. Quem atua, seja ali pelas questões relacionadas à saúde mental, mais próximos de adolescentes ou crianças, ou mesmo, por exemplo, nas escolas, professores sabem que têm lidado com situações bastante críticas, muito complexas, de intenso sofrimento psíquico, emocional. E, obviamente, que não se espera que, no âmbito ali das escolas, ou mesmo das instituições espíritas, já foi discutido anteriormente, dessa questão do acolhimento, na casa espírita, através do atendimento fraterno, como a primeira porta ali, por vezes de entrada de quem se encontra em sofrimento. Mas também temos ali a questão da evangelização infantil, da mocidade espírita, onde esses jovens também têm manifestado seu sofrimento, alterações, mudanças comportamentais, verbalizando ou não muitas vezes o que elas vão sentindo, mas vão se isolando, e isso também é importante estar observando. Trouxemos aqui um caso num ambiente específico que é de emergência. E é claro que a abordagem ela vai se modificando conforme o ambiente. É diferente, por vezes, ali num consultório, no ambulatório, em um CAPS, como Centro de Atenção Psicossocial, ou no serviço de emergência, ou mesmo dentro da instituição espírita, num espaço no qual o jovem pode estar convivendo, e se observa ali alguma mudança no qual temos ali a necessidade de estarmos atentos ao que é observado. Dentro dos aspectos médicos que envolvem o que é a anamnese, que é a história de vida daquela pessoa, de detalhes que vão sendo observados, é essencial estar atento, e eu creio que a gente pode estar voltando, né, Petrúcia? Vai voltando, isso? Pode ser lá no início, para a gente poder levantar algumas questões. Pode ser aí. Uma estudante de 16 anos é levada ao setor de emergência pelos seus pais. E a queixa é duração, como já foi dito, que não aguenta mais a pressão da escola há 6 semanas. Haveria necessidade de mais algum dado? Seria importante mais algum dado naquilo que é identificado? O que vocês acham? Para a gente poder ir participando. Pensando na identificação. Alguém? Rendimento escolar. Mas naquilo que, por exemplo, diz respeito à identificação. De causas, de... O microfone, será que não é importante para eles? Talvez, pode ser. Hã? Oi? Seria importante. Sim, se puder. Porque tem um fator que envolve identificação, que aqui já fica claro para nós. É uma moça, é uma menina, uma jovem. Né? Então, estar atento ao gênero é importante, porque isso já nos traz várias informações. Então, nós sabemos, por exemplo, que o menino, o jovem, o homem, de uma forma geral, ele comete mais suicídio do que as mulheres, que as meninas. Mas as jovens, elas podem tentar mais do que os homens. Há maiores tentativas, porém o rapaz, o homem, ele consegue mais. Então, observar do que se trata é importante. Há uma identificação aqui, é o gênero feminino. É uma menina, 16 anos. É uma adolescente, pode haver questões de impulsividade. Então, tudo isso, num quadro ali de uma emergência, ou mesmo numa situação em que nós nos encontremos, por exemplo, no próprio âmbito da casa espírita, que alguém nos procura, a gente vai ficando atento a esses fatores, a essas situações. Uma menina de 16 anos, aí eu vou querer saber, por exemplo, com quem ela mora, é importante. Foi trazida pelos pais, mas mora só com os pais? Os pais são casados, são separados, têm irmãos mais novos, irmãos mais velhos. Parecem detalhes que, no princípio, não fazem diferença, mas fazem. Fazem porque a gente começa a identificar a rede de apoio, como que é essa relação dos pais,
Como que é essa relação dessa menina dentro de casa, se tem irmãos, como é a relação com os irmãos. Se ela mora com os pais, mas não tem irmãos, se ela tem uma rede de apoio fora de casa, com pessoas de idade muito próxima. Então, esses dados vão trazendo informações para nós que já nos possibilita ir pensando de que maneira eu vou atuar, não só do ponto de vista médico ou psicológico. Eu necessito ampliar os cuidados. Um outro dado de identificação importante, que não está escrito aqui de maneira até propositada. Alguém? Não, eu acho que vale entender, às vezes essa pressão está ocorrendo dentro da escola porque ela tem que estar inserida no ambiente com outras pessoas, né? E de repente quando ela está na casa dela, no cantinho dela, ela não tem essas outras pessoas, então ela está mais no mundo dela, no mundo que ela talvez não precise se encaixar, né? Isso é importante, mas é dado de história. Dado de identificação. O que mais a gente pode pensar? Isso envolve um pouco do que a história vai... Se ela tem alguma religião, se ela trabalha, se ela tem filhos, se ela, enfim, casada. Legal. 16 anos pode ter filho? Pode. A gente não sabe. Se tem algum tipo de relacionamento, se namora, se não namora. Se tem religião, qual que é a religião? Porque tem uma questão cultural envolvida. De onde que ela é, ou seja, natural de onde que ela nasceu, que cidade, que estado, mas onde ela mora. Porque tudo isso nos leva também a pensar a questão de cultura daquela pessoa. Onde ela está inserida. De uma rigidez de valores, uma série de coisas nesse sentido que podem nos ajudar bastante. Sim, uma questão, para mim, só na questão dessa fala dela. Não aguento mais a pressão. Para mim, isso é muito significativo. Mostra, assim, o quanto ela está exaurida, porque é muito forte isso. E ela fala também num contexto escolar. Aí a questão é investigar. Existe uma questão relacionada a bullying ou não? É a pressão dos pais em relação vamos dizer, a performance dela na escola. E um outro dado que me chamou muita atenção são essas 6 semanas. É como se ela estivesse passando um momento tão crítico, onde cada dia fosse um tempo muito difícil. Então, para mim, aí entra aquela questão que você disse, Alejandro, da urgência da questão. Tá? E muitas coisas a serem investigadas, porque essa questão da escola é tão ampla. Então, tem relações, tem a questão do bullying, da fobia social, a relação com o namorado que você trouxe depois. Por que é tão insuportável, né, a escola? Né? Então, tem muitas coisas aí para se investigar. Então, você traz algo fundamental, que é a análise do que é a queixa da duração. Foram sendo trazidos aqui aspectos de identificação. A identificação é o primeiro passo. A pessoa chegou, ela vai se identificando e vai nos revelando uma série de dados dos quais eu posso coletar e já pensando do que se trata. Quais as dificuldades, qual o contexto no qual se encontra inserida, para avaliar aquilo que a Ana trouxe anteriormente, que são fatores de risco, fatores de proteção, estadiamento da relação do risco de suicídio, se é pequeno, se é médio, se é grave, para a gente poder ir para a queixa e duração e, posteriormente, adentrar a história. Eu concordo com o que ela falou agora há pouco, porque a questão, acho que é muito mais do bullying do que aconteceu na escola a partir do momento em que ela terminou o namoro, né? E estou lembrando o que aconteceu comigo há mais de 50 anos atrás, que eu sofri muito bullying na escola durante 7 anos, do período que eu fiz o ginásio e o científico na mesma escola. Foi um período muito difícil. E a primeira namorada que eu tive, que depois a gente acabou pouco tempo terminando, ela terminou comigo, mas a minha reação na época, graças a Deus, foi ao contrário. Eu descobri que, estudando, eu não pensava. Então, foi a época que tirei melhores notas na escola.
mas não é isso, não foi essa a reação dela, porque, pelo que eu entendi, porque a gente já viu os próximos slides, pelo que eu entendi, faltou exatamente o apoio dos amigos nesse momento, porque hoje em dia isso não existe, praticamente não existe mais. A turma está muito baseado no Facebook, etc., em que as relações são muito mais frias do que num grupo de amigos em que se divertem, conversam, contam piadas, etc. Eu posso levantar isso como hipótese, embora não esteja na história, mas eu posso imaginar que isso também esteja acontecendo e vai me trazendo cada vez mais dados para identificar a gravidade, né? Depois é lá. Tem alguém na frente? Não. Tem também uma coisa muito importante, que é a questão do abuso, que pode ter ocorrido ou com o namorado ou na própria escola, que a gente sabe disso que acontece. A questão também da sexualidade, que também pode ser... Não é questão de ser na escola ou ser nesse momento. A pressão já existe, ela pode ser aumentada porque a pessoa está se descobrindo. Então, sente vergonha dos amigos, de autoaceitação, uma série de coisas. Então, está acontecendo muito isso. E a internet está ajudando os adolescentes a ficarem muito só ali. Então, ali no digital, você acha que ele está bem. Ali ele está uma série de processos. Eu mesmo tenho visto questão de sexualidade, a questão de abuso, a questão de ser adotado também, adoção, pessoas que estão adotando filhos e os filhos não estão se adaptando com a nova realidade, sofreram abuso no passado. Então, tudo isso pode acontecer durante essa transição. Olha, bastante coisa, hein? Quem está aqui? Quem foi? Então, eu imagino, analisando tudo, né, que seria a pressão mesmo da escola nessa época das crianças com 16 anos. Tem muita pressão de vestibular, que eles têm que passar, que eles têm que saber o que eles vão querer ser, o que eles vão querer prestar. E aí, não sei, me veio assim que a válvula dela era o namorado e, por algum motivo, eles terminaram. E aí tudo acabou para ela. Então, eu imaginei isso, estava compartilhando aqui com a colega. Talvez explorar um pouquinho o contexto familiar, né? De uma certa forma já foi dito, mas quanto ela sofre de bullying dentro de casa. É só um ponto, né? Tudo isso que nós estamos falando, quando nós estamos atendendo alguém por esse ou por algum outro caso, são as coisas que vêm na nossa mente, que nós começamos a criar uma série de hipóteses. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa é perguntar para a pessoa. Ou seja, o que é que desencadeou isso que está acontecendo com você? Esse seu sentimento, se nós já estamos captando que aquilo é um sentimento, então, o que é que desencadeou? Quando isso começou? Né? A partir de quando? E tudo isso que nós estamos falando são hipóteses que a pessoa tem que nos dizer para que a gente depois analise. Isso, né? Fundamental, né? Que são os dados objetivos de uma história, que vão me auxiliando para poder, dentro do que vai sendo construído, entender e compreender o momento daquela pessoa. Tudo que vai sendo levantado são hipóteses, são importantes também serem pensadas, mas não dá para afirmar e bater o martelo que, de fato, isso esteja acontecendo. Mas os dados objetivos trazidos tanto pela jovem quanto pelos pais vão me auxiliando dentro daquilo que eu devo construir para que eu possa ali me aproximar daquelas duas perguntas que é, primeiro, ter um diagnóstico, é fundamental. Né? Claro, vamos lembrar daquela fala de Clarencio, André Luiz, em Nosso Lar, o médico ele não pode estacionar em diagnósticos e terminologias, mas sondar e aprofundar a alma. Mas ele não diz, não nos afirma que não podemos realizar o diagnóstico. Devemos. Ele direciona. Eu não estaciono no diagnóstico. Vou além. Vou sondar, vou aprofundar. Mas o diagnóstico me dá uma direção. Porque vai me possibilitar, a partir disso, fazer os encaminhamentos necessários para um bom tratamento. Então, creio que, de alguma maneira, a gente já foi esgotando dados de identificação que trazem já muita informação. A queixa e a duração para entender o que a pessoa está verbalizando, porque muitas vezes a queixa é dos pais,
não é da menina. Os pais dizem, ele não está bem. A menina diz, não, eu estou bem. Eu não vejo nenhum problema. Nesse caso, ela verbaliza. Ela é trazida ou levada pelos pais a um serviço de emergência e ela verbaliza que, de fato, ela não se sente bem, não está aguentando a pressão da escola há 6 semanas. E aí entramos na história. O Mauro continua, eu creio que pode desenvolver essa parte da história. Tá joia. Né? A gente vê aqui, né, uma estudante. Pode deixar lá na outra. Na queixa mesmo? No anterior. Isso. No anterior. Peraí, Peraí. A gente vê, né? Uma estudante. A gente já sabe mais ou menos. Será que é? Oi. Eu não estou colocando na boca, né? Ela é uma estudante, então ela tem um a fazer, né? Ela está ali, ela está produzindo, né? Ela tem 16 anos, a gente sabe que ela é uma adolescente, né? Levada por seus pais. Aí a gente também já começa a ver a relação, né? Que ela estabelece com os pais. Os dois foram levar ela, né? Então a gente pegando aí, né, o gancho que o Alejandro está falando, né? A gente tem esse contexto. Aí o que acontece? Ela diz: não aguento mais a pressão na escola há 6 semanas. Tá, aí vem a questão, né? Se eu ouço isso na clínica, eu falo, tá, o que aconteceu há 6 semanas? Que antes, apesar de ter pressão na escola, ela ia bem, né? Porque, você vê, não está vendo tudo, não está aqui, mas dá para deduzir que 6 semanas antes ou mais, ela estava, mesmo com a pressão, ela conseguia. Né? Se tinha pressão ou não, ela estava conseguindo lidar, ela estava conseguindo funcionar. Então, na escola há 6 semanas. Tá, aí vai a pergunta, o que aconteceu há 6 semanas? Próximo. Aí ela diz, olha, ela rompeu o namoro há 6 semanas e desde então não tem conseguido dormir mais de 3 ou 4 horas por noite. Aí a gente começa, né, eu que sou psicólogo, eu começo a fazer um exame psíquico. Né, tem alguma coisa aí em relação à relação mesmo, né, a relação de apego que ela estabelece com outras pessoas. Né? Então, é interessante a gente ir pensando nisso, porque, assim, olha, a relação que ela estabelece é uma relação muito, talvez, tão envolvente, né, que ela se perde nessa relação. Que quando ela não está com alguém que ela ama ou que ela aprendeu a ficar junto, ela se perde. Há uma dependência emocional, exatamente. Existe uma dependência emocional aí. A gente já pode... São hipóteses que a gente vai fazendo. Você percebe? Olha, poucas coisas, né, que a gente tem, mas é que a gente pode ir avançando, né, na compreensão desse caso. Então, há uma dependência emocional, há uma relação de apego muito disfuncional aí, né? E aí a gente pode também começar a fazer hipóteses relacionadas a como que é a relação dela com os pais, como foi essa relação no começo da vida, quando bebê, quando criança, né? Aí a gente começa, aí a gente vai querer investigar, né? Para a gente saber exatamente o que está acontecendo, porque a gente vai precisar dar para ela de novo o poder dela, né? E ela saber se relacionar e ela saber se ligar às pessoas sem se perder. Porque aqui a gente percebe que ela se perdeu. A partir de um evento, ela se perdeu. Ela não conseguiu mais funcionar do jeito que ela estava funcionando. Né? Olha, perdeu cerca de 7 quilos. Aí foi para o físico. Né? Ela ficou triste, né? O seu apetite diminuiu. Diz que nada a interessa. Olha que interessante. Né? O que interessa, então? O que fazia com que ela funcionasse um pouco melhor na vida? O relacionamento, o outro,
né? Ela depositava toda a segurança dela no outro, né? E não consegue se concentrar o tempo suficiente nem para ler uma revista. Olha, a revista você não precisa de muito esforço. Às vezes um texto que você lê na faculdade, na escola, exige de você um pouco de esforço, né? A revista, dependendo da revista que você lê, né, você não precisa, né? E olha, ela não está conseguindo nem ler uma revista. Ela realmente se desestruturou, né? Muito, se não consegue ler revista, muito menos livros didáticos, né? Vamos lá. O nível de energia é muito baixo, né? E ela não convive com seus amigos como costumava. E diz que quando está com eles, não é mais divertido como costumava ser. Olha, até a relação de amizade, que é uma relação também de apego, né? Ela já não está conseguindo mais. Ou seja, ela apartou mesmo, né? Então, tende a ficar irritada e brava com as mínimas provocações. Isso é muito comum, né? O irritado e o bravo, né? Às vezes você fala assim, nossa, mas isso é sintoma de, sei lá, de depressão, alguma coisa assim? Né? O adolescente fala muito nessa coisa do irritado, né? Do bravo, fica muito irritado. Oi. Pode ter influenciação, sim, né, hormonal, né, dependendo do ciclo onde ela estiver também, né, pode ter uma influência hormonal muito grande. Às vezes até dá uma piorada, né? Isso, né? E isso, né, o psiquiatra, né, ele vai também ver tudo isso. Essas coisas que a gente está falando, o psiquiatra também está percebendo, né? É que eu vou mais para a psicodinâmica, né? Eles vão mais para a questão clínica com certeza ele vai pesquisar essas coisas todas, né? Como é que tá os hormônios, está faltando vitamina, se não está, né? Vai precisar ver tudo isso, né? Tem isso. Vai para o próximo. Aí tem também outra coisa que a gente analisa, né, que é essa questão de como que o adolescente está, né? Como que ele se apresenta, como que é a fala dele, se a fala é rápida, se tem concateamento de ideias, né? Se ele tem um bom juízo da realidade, né? Ela diz, né, que ouve voz dizendo que ela não presta, né? Ela está dizendo ali, e isso é um alerta para a gente, né? Ouvir voz, espera aí, o que está acontecendo? Né? Será que ela está com um dado na realidade ou não? Como é que é isso? Né? Isso já é uma questão. E quando a gente pede para ela falar, né? Quando o psiquiatra pede para ela, qual o seu humor? Me dá de 1 a 10. 1 é um humor muito triste, 10 é você está muito alegre, eufórica, né? Ela diz 2. Né? Então, a gente já tem um caso aí que aparentemente é um caso, né, de depressão, né, e tem o desencadeador, né, desse estado depressivo. O desencadeador supostamente, né, pelo que a gente está vendo aí, foi o rompimento do namoro, né? E aí a gente pode entender, que o rompimento do namoro pegou num ponto dela, num ponto muito frágil dela, que fez com que ela se saísse do trilho, né? Então, isso são coisas que a gente vai pesquisando a partir do momento que a gente vai conversando com ela. E aí a gente vai percebendo também como que essa pessoa ela se relaciona com o mundo e com as pessoas. Isso é importante. Porque é aí que a gente vai atuar como psicólogo, né, para que ela aprenda novas formas de se relacionar. Sim.
Entende? Então, assim, quando a gente faz essa entrevista e a gente conversa com a pessoa, a gente vai aprendendo qual é o jeito dessa pessoa se relacionar. Né? E isso é muito importante para a gente, porque é a partir desse ponto que a gente vai colocando questões e a gente vai fazendo com que o ser humano pense sobre qual o modo que eu estou me relacionando com os meus parceiros, por exemplo. De que modo é esse? Né? De que modo é esse que eu estou me doando tanto ou estou me relacionando de um jeito que eu desmanchei, né, numa quebra de namoro, eu me desestruturo. Então isso é importante, né? É ir aprendendo. Pode falar. Oi? Os amigos, eu entendo, tá? Mas aí é uma visão minha. A perda dos amigos é só um sintoma, né, do que aconteceu com ela. Porque até então, os amigos também estavam, como a escola, ela estava se relacionando bem. Né? Então, a perda dos amigos, ou seja, ela ter deixado os amigos de lado, porque ela diz que, né, não tenho mais vontade, não é mais estar com os amigos, não é mais do mesmo jeito que era antes. Ela diz isso, né? Então, tudo parece que ficou cinza. Tudo que era colorido enquanto ela estava num relacionamento, quando ela saiu desse relacionamento, tudo ficou cinza. Tudo perdeu o significado. A escola, eu já não dou conta mais, o que estava indo, já não dou conta. A relação de amizade, eu também já não estou achando muito legal, né? Já não estou conseguindo comer, ou seja, colocar o mundo para dentro, né? Comer, ingerir, né, as coisas, né? Me alimentar ou me fortificar. Então, tem essas nuances aí. Não sei se você quer falar alguma coisa mais sobre... Não, só lembrando que é um caso de uma situação de uma jovem que chega no serviço de emergência. E tem uma questão aqui de tempo. Por vezes essas histórias que vão aparecendo são coletadas em 20 minutos. Se tivermos 20 minutos no serviço de emergência. É diferente, por exemplo, num ambulatório, num consultório, em um CAPS, como eu já coloquei. Por vezes pode aparecer uma situação dessas num atendimento fraterno, que você pode ali estender, conversar por volta de 1 hora, estar junto com os pais, entender um pouco dessa história e fazer os encaminhamentos necessários. Então, é claro que nós vamos supondo uma série de situações que podem estar ocorrendo, mas eu não posso afirmar. Aqui existe uma situação concreta. Houve o término do namoro há 6 semanas. Posso entender como fator desencadeante, um gatilho, um grande gatilho. Mas existe uma história anterior, que obviamente é necessário conhecê-la, mas nem sempre eu tenho esse tempo num serviço de emergência. Eu começo a enxergar a partir desse ponto no qual há um rompimento de 6 semanas para cá. E dentro da história, que é relatado tanto pela menina quanto pelos pais, existem fatores aqui muito importantes a serem observados. Seja a perda de peso, 7 quilos em 6 semanas, é muita coisa. O isolamento social é importante, perda de interesse, ela não consegue ler nenhuma revista. A questão da revista, pensando ali num texto muito mais simples, que cognitivamente não exige tanto. Então isso vai indicando ali o impacto cognitivo, que vai se dando muito, e aqui já adiantando a questão do diagnóstico, porque eu creio que está muito claro para todos nós, que é um quadro de depressão grave. Os quadros depressivos têm um impacto neurológico, como a Ana lembrou ali na mesa anterior, importante. Existe uma questão biológica envolvida, uma alteração neuroquímica envolvida, com impacto na parte cognitiva. E como nós bem sabemos hoje, pelas neurociências, quadros depressivos graves também são doenças inflamatórias. Os casos vão prejudicando o nascimento, por exemplo, de novos neurônios. A neurogênese prejudica a plasticidade cerebral. Então, obviamente, falamos aqui de um espírito, na necessidade de aprofundar e sondar a alma, como já foi colocado, mas necessita olhar para o corpo físico. O seu instrumento de manifestação da mente, enquanto o cérebro, o sistema nervoso central,
e tudo aquilo que envolve ali a questão física está prejudicada. Como alguém apontou também, super importante, questões hormonais, 16 anos, podem estar menstruando, pode vivenciar ali um período de piora nas questões que envolvem tensões pré-menstruais, em que a menina pode oscilar muito. Então, tudo isso ali são fatores ali a serem observados durante a história clínica, durante o exame do estado mental, que é o que nós temos à disposição, seja o psicólogo, seja o psiquiatra. Exames que nos auxiliem do ponto de vista ali biológico, para fechar diagnóstico, na verdade, para descartar causas orgânicas. O que tem aqui? Ela ouve uma voz dizendo que ela não presta. Isso eu interpreto como um quadro de alucinação auditiva. Como espíritas, por vezes, a nossa tendência imediata é um quadro de obsessão. Eu posso afirmar e dizer que é isso? Não. Dr. Jorge André, que desencarnou em 2017, com 100 anos de idade, ele nos colocava ali, psiquiatra espírita. Você fazer a diferenciação, realizar um diagnóstico diferencial entre um transtorno mental grave e quadro obsessivo é quase impossível. Quase impossível. Muito difícil. Posso entender, sim, que existe ali um quadro obsessivo complexo, grave, uma associação ali que traga muitos prejuízos àquele espírito, mas eu não posso afirmar que seja isso. Por outro lado, um quadro de um transtorno mental grave, que dentro da psiquiatria eu vou chamar de depressão. Mas também não posso descartar que não existe um quadro obsessivo, ou seja, é muito difícil esse diagnóstico diferencial e é óbvio que dentro de um contexto de emergência eu preciso primeiro apagar incêndio. Para que depois, com mais calma, mais tranquilidade, a menina melhorando, eu venha em cima ali de um tratamento psicológico, uma psicoterapia, o uso da medicação fundamental no tratamento, pilares que vão se somando, entender melhor a história dessa moça que se encontra nessa condição. Aí sim, vou ter condições de explorar o que aconteceu antes das 6 semanas. Porque, veja, o término é uma situação aqui transversal, é um recorte. Se terminou, antes já não vinha bem. Já vinha ali arrastando, já vinham as pressões, quer dizer, provavelmente, eu não posso afirmar isso, mas essa menina já não vinha bem, talvez há bastante tempo. Houve uma piora significativa nas últimas 6 semanas. Então, você passa? É, só mais um. Tem que apontar para lá. Não, para lá. Acho que é para lá. Isso. Não está passando? É para lá? Passou. Que aqui finaliza já o exame do estado mental. Tem ouvido essa voz diariamente na última semana, reconhece que nos últimos dias pensou muitas vezes em suicídio, ou seja, existe ideação suicida, mas afirma que não transformará esses pensamentos em atos porque seria pecado. Daí aquele dado de identificação que a gente conversou no início, entender qual a sua filiação religiosa, ela é católica, ela é evangélica, é espírita, pô, mas fala em pecado, sim. Tem muito espírita que fala em pecado. Não é pouco. Tem muito. Porque estabelece ali uma relação com Deus que é pecaminosa, ou seja, do castigo. Então ela entende que se ela cometer suicídio, seria um pecado. Passa o próximo. Sim. Não tem plano de suicídio. Quando se analisa o comportamento suicida, eu questiono, primeiro, tem pensamentos de morte? Não necessariamente tem pensamentos de suicídio. Existem ideias de morte que ela pode estar repelindo, rechaçando. Eu vou investigando, aprofundando, entendo. Além do pensamento de morte, tem, por exemplo, ideias de suicídio. A questão da ideação suicida, eu vou aprofundando para entender. Ok, tem ideação suicida, mas planeja? Não planeja. Porque a partir disso eu vou fazendo uma estratificação. Assim, pequeno, médio, grande risco. Tem ideação suicida, mas não tem planejamento. Não está presente qualquer delírio. Não há um rompimento, a questão do que o Mauro trouxe. Uma análise dentro do exame do estado mental, que é o juízo da realidade. Não existe um rompimento com a realidade. Ou seja, existe um quadro alucinatório, tem uma alucinação auditiva. É uma voz aqui com um conteúdo agressivo. Você não presta. Mas ainda mantém uma certa conexão ali com a realidade que não me permite afirmar que rompeu. E está alerta e orientada para a pessoa, lugar e tempo. Ou seja, isso também é importante, a questão de ela se reconhecer tal qual,
Não colocamos o nome aqui, mas adolescente ali, X. Eu sou X. Porque dentro de um quadro de alteração de consciência mais importante, talvez ela nem se identifique tal qual é. Ela não sabe nem dizer quem ela é. Um estado de confusão mental que ela não sabe dizer o próprio nome. Tem uma desorientação de espaço. Eu não sei onde eu estou. Não sei ali me orientar no tempo. Então, tudo isso vai trazendo ali aspectos de uma gravidade. São questões que o profissional de saúde mental ele vai questionando, ou ela vai respondendo, ou com o auxílio dos pais, para que nós possamos, dentro da avaliação desse exame, entender o que será necessário realizar posteriormente. Então, temos aqui, a partir de dados suficientes para compreender que se trata de uma menina com quadro depressivo grave, com sintomas de psicose. Alucinação auditiva é um quadro psicótico. Não necessariamente com delírios, como diz aqui, mas você tem um quadro alucinatório. Então, uma depressão grave. Com ideação suicida, não tem planejamento. A partir disso, no serviço de emergência, o espaço ali hospitalar, o profissional ele pode pedir diversos exames laboratoriais para entender. Falta vitamina, tem ali a questão de alguma outra alteração hormonal, o exame de imagem, fazer ali um exame, uma tomografia, uma ressonância de crânio, que seja. Isso vai me trazer, vai afirmar que se trata de um quadro de depressão? Não. Mas eu descarto causas físicas, causas orgânicas. Lembro ali de uma situação que vivenciei na residência de uma menina, também uma jovem, que começa ali um quadro alucinatório, não tinha um quadro anterior, uma história anterior de psicose. Foi feito ali o protocolo de solicitar uma série de exames e, no exame de imagem, na tomografia, apontou um tumor cerebral. Ou seja, ela apresentava alterações psíquicas, cognitivas importantes, porque existia um tumor. Então, fazer os exames é para descartar causa orgânica, causa física. Uma vez descartado, e supomos aqui que foi descartado, ali eu olho para as questões do diagnóstico que envolvem um transtorno depressivo grave com sintomas de psicose e encaminhamento para o tratamento. Primeiro pilar terapêutico, medicamentoso, é necessário. Estamos ali falando de questões orgânicas envolvidas. Como disse, quadros depressivos graves compreendidos hoje como doenças inflamatórias, com impacto cerebral, com alterações neuroquímicas importantes, que prejudicam ali o nascimento de novos neurônios, prejudicam a parte cognitiva, tem uma perda de peso aqui importante. Então, as medicações vão auxiliando. Para regular sono, essa menina está dormindo 3, 4 horas por noite, muito pouco. Perdeu peso, humor deprimido. Então, a medicação tem a função de reorganizar, reharmonizar a parte orgânica para que nós possamos, a partir disso, ter o suporte psicológico e, dentro de certas possibilidades, também um encaminhamento para um tratamento complementar dentro da religiosidade. Então, qual o próximo passo? O tratamento. Né? Como o Alejandro falou, a medicação é essencial, não tem como. Né? E quando passa da ideação suicida e a gente percebe que tem um plano, precisa de internação psiquiátrica também. Aos 16 anos, os pais que aprovam a internação. Muitas vezes, quando a gente fala de internação, as pessoas se assustam. Mas como é que eu vou colocar um adolescente no hospital psiquiátrico? Mas, dependendo do caso e da gravidade, é essencial também, né, Alejandro? E a psicoterapia, juntamente com o psiquiatra, neurologista. Então, é uma equipe multidisciplinar. Né? A gente começa a olhar para esse quadro e perceber o que precisa para poder ter todo um suporte para o paciente. E a família também, né, gente? Acredito muito que assim tudo começa na família. Então, a gente precisa ter esse olhar para a família. Porque para o adolescente... teve ali o gatilho, quando ela separou, quando teve o término do relacionamento, mas essa adolescente já não estava bem. Então, o que está acontecendo nessa família? Foi como foi falado inicialmente, que a gente precisa entender os irmãos, qual a relação com o irmão, com o pai, como que está, a família se é muito disfuncional. Então, assim,
esse olhar, quanto tempo esse adolescente fica na tela, porque hoje a gente percebe o quanto isso está prejudicando realmente as relações entre os membros da família e a parte social também, porque fica muito tempo ali, né, nas telas. Então, o tratamento a gente vai encaminhar juntamente, fazer junto com os médicos, o psiquiatra, neurologista, a equipe de saúde, a psicoterapia. E a gente também precisa entender qual a religião realmente dessa pessoa, para ter esse olhar espiritual. O que ela acredita? Né? Porque a gente sabe que quando tem uma crença de que existe vida após a morte, é importante a gente entender como que o paciente enxerga isso, como que o paciente, no que o paciente acredita. Claro que a gente não vai direcionar isso, mas a gente precisa entender o que realmente o paciente está ali e está falando, como que ela vê tudo isso, né? Porque ela coloca como pecado. E realmente, assim, a gente mesmo espírita, a gente fala, eu falo, viu, falando, né, que é pecado, mesmo sendo espírita. Então, assim, entender isso, como que realmente funciona, qual a crença tanto do paciente como do sistema familiar, porque o sistema familiar é extremamente importante a gente entender como que funciona o sistema familiar, porque muitas vezes o diagnóstico da saúde mental já vem aí, né, dentro de todo esse sistema familiar. Então, a gente, dentro da psicoterapia, a gente procura entender também, né, essa parte disfuncional do sistema familiar. Tá? Quer colocar alguma coisa, Mário? Agora que a gente viu, né, analisou bastante coisa, né, como psicólogo, né, a gente vai e a gente pega essa questão, né, a gente pode falar que ela tem um problema de abandono, né? Provavelmente, né? E aí a gente se questiona, né? A gente vai investigar junto com a paciente, né? Onde isso começou? Que experiências essa paciente teve? Foi em casa? Foi em algum outro lugar? Onde ela se sentiu, ela não teve recursos para lidar com o abandono? Ou com que ela sentiu abandono? Porque, gente, às vezes não é o que ela passa, o que ela vive, ou a percepção dos pais, mas sim é como ela enxerga a realidade que ela está vivendo. Tá? Às vezes, nós pais, a gente faz o nosso melhor, e é ok, né? Mas às vezes é a percepção que o filho tem, ou do que a gente tem do mundo. Essa é a questão também. É tudo muito complexo, né? E a gente vai entendendo dentro dos exames que a gente vai fazendo, dentro das perguntas, qual que é a questão, o que deixou ela tão frágil nessa questão, né? Que ela, por ser abandonada, né? Vamos colocar assim, ela se desestruturou dessa forma. Né? E a gente percebe também que tem uma autocrítica muito grande, né? Quando a gente olha para o que ela escuta, né, da voz. Né? Você não presta. Né? Oh, peraí, tem uma autocrítica muito grande. Da onde vem, né? Essa frase é de quem? Onde que ela ouviu? Né? Por que apareceu essa frase e não outra? Porque essa autocrítica é muito grande. Então, essas coisas todas a gente vai observando e a gente vai entendendo a paciente. Né? Então, a gente percebe que tem uma autocrítica muito grande. E talvez, né, aí é uma hipótese, né, que a gente vai que a gente pode colocar, né? A depressão, ou seja, você começar a deprimir todos os seus sentimentos e corpo e tudo, é quase como eu não querer ir mais para a vida. Para realmente, se eu não vou para a vida, eu também eu me protejo de não ser abandonada mais uma vez. Entende? Então tem um recado aí muito grande. As patologias, né, também nos dizem alguma coisa, né, sobre o nosso psiquismo, sobre os nossos medos. Né? Talvez eu não queira mesmo. Né? Eu não queira mais me envolver com o mundo. Eu me fecho no meu mundo, né, para que eu não sofra mais o abandono que eu sofri.
né? Então, percebe como tudo é muito complicado, complexo, né? E a gente vai analisando e a gente vai ajudando também o paciente a compreender. Além da medicação, que vai, sim, equilibrar ela em todas as substâncias que estava precisando no corpo, a gente também vai dando elementos, né, para que ela ressignifique tudo isso que está acontecendo com ela. E ela consiga também se entender um pouco mais, para que ela não sinta também tão vítima das coisas que acontecem com ela. Então, é importante também, por isso que é importante a psicoterapia, né, para a gente ir fazendo, né, e ressignificando essas experiências que o paciente tem, e que parece que tudo é fortuito, quando na verdade não, né? Isso vai se construindo com a vivência que ela vai tendo, que ela teve, né? É isso. Não sei se você quer falar mais. Uma vez que a gente consegue, por exemplo, né, auxiliar essa moça, saindo desse quadro emergencial, no qual ela vai apresentando sintomas graves, aí eu consigo desenvolver melhor essa história. Todo acompanhamento que envolve saúde mental, por vezes, eles fazem necessário em tempos bem mais curtos. São tratamentos, por vezes, ali que exigem bastante paciência pelo tempo no qual a pessoa ela vai se tratando, vai necessitando do uso da medicação, necessitando do suporte psicoterápico, como costumo colocar. Quando existe ali uma questão orgânica mais específica, nós sabemos que o tratamento ele pode ter uma duração de X número de dias ou X número de meses, no qual a pessoa ela vai se submetendo, por exemplo, a um uso de uma medicação específica, alguma outra terapia complementar específica, mas em saúde mental as questões elas são de um nível de complexidade que nós sabemos que inicia, mas não podemos determinar o tempo no qual ele vai finalizar. São situações, por vezes que vão prolongando além daquilo que as pessoas gostariam. Mas há uma necessidade de um cuidado aqui que é quase artesanal. A necessidade de compreender essa história, uma vez saindo da emergência, para colocar tudo aquilo que o Mauro vai citando, de como que ela vai se relacionando com as pessoas, como ela se relaciona com o mundo, qual que é a visão de mundo que ela tem, quais são os aspectos culturais, qual que é o seu estilo de vida. Hoje a medicina também tem olhado bastante para isso, através da medicina do estilo de vida, a psiquiatria também tem aproximado, na necessidade de entender aspectos que fazem parte do nosso cotidiano. Quais são os hábitos dessa menina? Número de horas de sono, a gente sabe ali que teve uma perda importante, considerável, depois desse término, nas últimas 6 semanas, 3, 4 horas por noite, mas como que ela dormia antes? Quantidade de horas. A questão que a Petrúcia colocou, né, a relação com telas, isso hoje é uma realidade para nós. Todos nós ali. Por vezes nos excedemos, abusamos nas telas, e os jovens cada vez mais. Isso tem levado ali a certos adoecimentos, aspectos assim, muito importantes nas questões cognitivas. Pratica atividade física, não pratica, há sedentarismo. Como que é essa alimentação? Alimenta bem, não alimenta? Coloquei aqui a questão da religiosidade. É vinculado a alguma instituição religiosa? Tem regularidade? Não tem? Quer dizer, aspectos que vão somando dentro de certos pilares que possibilitam ter uma base de sustentação saudável. Num quadro de emergência, necessito que ela melhore o mais rápido possível, embora, como disse, não temos como determinar ali um tempo de uma resolução mais rápida, mas que a partir do momento que se entra com a medicação, com o suporte ali de uma psicoterapia, por vezes uma psicoterapia mais breve, mais emergencial, dando suporte, a necessidade que às vezes se tem também de uma internação ou hospitalar ou domiciliar, os pais mais atentos, ministrando a medicação, para que pouco a pouco ela vá recuperando a sua energia, a sua vitalidade, vá dizendo que esses pensamentos, por exemplo, de morte, elas estão se diluindo, já não tem mais ideação suicida, volta a se alimentar bem, começa a ganhar peso, a voz começa a perder força. A partir disso, eu vou tendo condições de fazer outros encaminhamentos para explorar melhor uma história de vida que, por vezes, se eu for abordar num primeiro atendimento, pode ser muito mais prejudicial do que benéfico. O exemplo que a Ana trouxe ali de alguém que tem uma cólica renal. Você chega ali com uma dor lancinante, num pronto atendimento, num serviço de emergência, desejando com que pare a dor, e você fica questionando o que essa pessoa comeu. A questão da abordagem da espiritualidade é a mesma coisa.
Alguém que chega infartando num pronto-socorro. Se você chega e diz, você tem que começar a rezar, irmão. É uma sentença de morte. Estou infartando. Alguém me diz que eu tenho que rezar, então já não tenho uma solução. É ou não é? É uma questão de bom senso. Em que momento eu vou abordar certos temas? Fora a família, como eu vou abordar a família, qual o cuidado que eu vou ter. Ser empático, tudo aquilo que a gente veio questionando, discutindo hoje, desde cedo. Questão da empatia, da compaixão, do amor, da caridade, tudo isso tem que ser elemento ao profissional de saúde ou não, as pessoas que lidam numa situação emergencial naquele instante. Se pensa em toda uma questão técnica, mas sempre com muito cuidado. Porque senão se entra no julgamento, aceleramos ou desejamos acelerar certas situações, queremos ali rezar uma cartilha, um tratamento, prometendo ali curas milagrosas num primeiro momento e assustando demais a família, assustando demais a jovem, entendendo que naquele momento nós devemos suavizar a dor. Suavizamos a dor? Ótimo. Tendo muito cuidado com aquelas ideias que por vezes vão surgindo, mas deprimiu porque rompeu o namoro. Que bobagem. Como que você chega no pronto atendimento desse jeito? Pessoas falam assim? Falam. Falam. Profissionais de saúde falam assim? Falam. Profissionais de saúde que não são da saúde mental? Não, profissionais da saúde mental também falam. Lembro de uma história quando eu estava no 6º ano. Tem 2 anos atrás. A pessoa disse assim, nos contou um caso no serviço de urgência. Uma menina, uma jovem, entrou no serviço de emergência numa tentativa de suicídio. De uma forma X. E o plantonista chegou e disse, é desse jeito que você queria se matar? A menina foi embora, voltou horas depois, morta. Então, todo cuidado é absolutamente necessário. Não se julga método, não se julga os motivos. Nós olhamos uma situação aqui de um término de um namoro. É um gatilho. Muito provavelmente não é isso que desencadeou um quadro de depressão. E, no geral, não é. Não é. É a ponta do iceberg. Mas eu preciso acolhê-la na sua dor, porque ela pode verbalizar isso. Eu terminei o namoro e não estou bem, mas com o tempo você tem possibilidades de ir acompanhando, ir explorando, ir sondando e aprofundando a alma, como nos diz Clarencio, eu vou percebendo que não era o término do namoro. Tinha mais coisas. É daí, como coloquei, até de maneira artesanal, nós vamos conseguindo nos conectarmos com essa alma, nos conectarmos com a sua família e ir trabalhando em conjunto para um fortalecimento de uma rede de apoio e fazer os direcionamentos necessários. Ajustando o que for necessário em termos medicamentosos, que, como já estamos conversando aqui, são muito importantes. Muito importantes. Temos inúmeros preconceitos com a questão dos psicotrópicos. Inúmeros. Mas se eu tiver que tomar meu remédio de pressão alta, ninguém discute. Mas por vezes essa medicação também ela vai me trazer um conforto, vai trazer um conforto à pessoa que ela consegue viver. Que por vezes se mantém apenas existindo. Então, é um dos pilares importantes, a psicoterapia aí, vamos sentindo conforme a abordagem, Petrúcia? Tempo, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Inicia-se a psicoterapia, mas não é o terapeuta que dá alta, Por vezes isso dura muito e muito tempo. Mas nós estamos aqui para lançar mão de todos os recursos necessários para auxiliar esse espírito. E a religiosidade, ela entra como recurso complementar importantíssimo, que faz uma diferença também gigantesca. Trabalhar as suas questões ali relacionais com Deus, ela traz ali a fala do pecado, mas é óbvio que se encontra numa situação emergencial, complicada. Entender quais são os seus aspectos culturais,
para que possa criar ali uma relação amorosa, no entendimento de que ela não está sendo julgada, não está sendo penalizada ou culpabilizada por algo, que pode servir de base para essa ideia ou para esse pensamento, para essa voz que ela vai escutando de você não presta. É um elemento ali de questões que envolvem a culpa, por vezes gigantesca, que essa moça vem alimentando há muito tempo e abre ali campo, seja para questões internas, emergindo ali do inconsciente, que se manifestam na espécie de uma voz, ou mesmo de uma associação obsessiva, que pode sim estar atuando de forma a prejudicar ainda mais essa moça nessa situação de um quadro depressivo grave com sintomas de psicose. E assim, gente, é tão importante isso, porque muitas vezes, quando a gente não tem uma escuta ativa e sem julgamento, o outro não acaba não se sentindo acolhido. E como é importante, porque assim, os relatos que a gente acaba ouvindo vai muito no sentido de que a vida não faz sentido, né? A vida está realmente sem propósito, eu estou vivendo por viver. Então, assim, como é importante um abraço. Muitas vezes a gente fala assim, né? Mas o que eu posso fazer diante disso? É escutar, dar um abraço acolhedor, né? Mostrar que está ali, porque daí vier junto. A pessoa está precisando desse suporte. Não de crítica ou de direcionamento. Claro que, dependendo do caso, a gente vai estar, mesmo nós como amigos ou como um parente, não precisa ser necessariamente o profissional da saúde, família, vai percebendo todos esses sintomas que a gente falou, procura ajuda. Tem o CVV, que é 188, né? E vários outros que foi falado aqui, o CAPES, né? A Casa Espírita. Outras religiões também, a gente sabe que tem esse suporte, né? Não é só a Casa Espírita. Então, assim, procurar de fato, mas oferecer o abraço, né? O abraço é terapêutico, né? Então, assim, e precisa, de fato, ter esse olhar com mais atenção, uma atenção, de fato, estar presente, porque a gente, geralmente, hoje, está tudo tão tumultuado na vida da gente, é uma correria enorme, e a gente não para muito para estar presente e para, de fato, ter uma escuta ativa. Então, é o que eu gostaria de deixar assim, como mensagem, assim, do abraço mesmo, do acolhimento, da escuta ativa sem julgamento. Então, eu acredito que... E falar, né, gente? A gente é um tema sensível, mas quanto mais informação a gente tiver a respeito, quanto mais a gente falar, e falar mesmo, a gente está ali, né, ser um tema do cotidiano, da gente estar conhecendo, buscando conhecimento em relação a isso, e não ter preconceito em falar a respeito. Porque quanto mais conhecimento, mais a gente consegue deixar a coisa mais leve e poder dar esse suporte quando a gente tiver um amigo, os filhos, né, familiares. Então, é isso. Gente, como é importante, né? Eu acho que esse exercício que a gente fez aqui, de alguma forma, a gente queria falar, né, para vocês. Eu quero saber quem tem a coragem, né, de achar que foi uma besteira o término de namoro e ela ficar desse jeito. Eu acho que o exercício que a gente fez aqui, né, de uma compreensão maior, porque o que a gente fez aqui foi exatamente isso, né? Em vez da gente ir dando respostas rasas, né? Ah, não, por conta de um namoro, o que é isso? Você vai, né? A gente tentar entrar um pouco mais, né, no mundo da pessoa para compreender aquela vida, aquela pessoa, as experiências dela. Isso é importante. Às vezes a gente fica no raso, por quê? Porque é um tema também que é muito difícil. É tabu para a gente. E é para isso que vocês estão aqui. Para a gente tirar isso, né, para ter esse conhecimento. Para saber que tem-se ajuda
não é o fim do mundo, né? Que pode se ter uma vida diferente, né? Essa dor ela pode ser compreendida e ser transformada. Então, eu acho que um dos objetivos do exercício aqui, né, é esse, né? Trazer novos olhares para essa temática, para que a gente não faça mais avaliação rasa quando a gente vê alguém sofrendo. Que cada um tem uma história, que cada um tem um porquê de estar ali, né? De estar naquele momento, ou com aquela patologia, sofrendo o que está sofrendo. Tem uma história que justifica tudo aquilo. Não é do nada, né? Então, eu acho que é o que a gente, de alguma forma, quis, né, trazer aqui para vocês, né? Bom, agora eu vou dar um tchau para vocês, né? Que a gente terminou aqui, vai ter um intervalo e depois vai ter a palestra do Andrei, que eu acho que todo mundo está esperando bastante, eu estou ansiosa. E depois do intervalo, então, às 5 horas, a gente vai ter a palestra do Andrei. Eu agradeço a todos vocês, a participação, foi muito bacana a participação de todos vocês. E dúvidas numa outra, né, Alejandro?